Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início a mais uma escola dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento em que vamos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através desta lição, baseada nas Escrituras. Assim, onde quer que estejamos, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua luz através do Teu Santo Espírito. Assim, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27, passando pelo capítulo 2 até o versículo 18. Como é o texto um pouco longo, as irmãs e irmãos já leram antecipadamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa talvez seja a expressão mais conhecida do livro de Filipenses. Ela está presente nos adesivos, nos louvores, nas pregações, que muitas vezes limitam seu sentido por não levar em conta o seu contexto. Após listar uma série de experiências que viveu em sua trajetória missionária, Paulo diz essa frase enfatizando a provisão e presença constante de Deus ao seu lado. Deus o supriu de diversas maneiras, não só financeiramente, mas também com o tesouro da amizade. Enquanto algumas igrejas ignoravam suas necessidades, a comunidade de Filipos foi uma igreja amiga e, por isso, instrumento da graça na vida do apóstolo. É o que observamos aqui. Na época, a igreja de Filipos é uma igreja que era muito amiga de Paulo, ajudando-o também financeiramente a cumprir a sua obra, a sua jornada, de apregoar as boas novas da salvação pelas cidades e povoados por onde iam. Nem todas essas igrejas que haviam na época ajudavam financeiramente. Ajudavam em orações, intercessões, mas não ajudavam financeiramente. E aqui Paulo reconhece que essa igreja se tornou muito especial porque ela soube prover Paulo no momento, na hora certa. Isso mostra que Deus é o nosso maior e melhor amigo, porque Ele está conosco nos bons e nos maus momentos. E assim, na vida de Paulo, esteve com ele quando ele tinha e quando ele não tinha. Quando ele tinha fartura e também quando havia faltura. Assim, irmãos e irmãs, nós cremos que Deus supre a cada um de nós em nossas necessidades físicas, emocionais, sentimentais, financeiras. Deus tem provido, tem nos agraciado, tem nos ajudado, tem nos abençoado. Amizade como fruto da missão. Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada pelo apóstolo Paulo. Isso foi durante sua segunda viagem missionária, entre os anos 50 a 51. Atos 16, 11 a 40. No momento em que escreve a carta aos Filipenses, Paulo está preso por causa da pregação do Evangelho. Uma grande realidade. Paulo estava deixando muitas pessoas com raiva. E assim, nesse momento em que ele escreve a carta à igreja de Filipos, ele estava preso por apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Hoje não é diferente em vários lugares do mundo, onde a igreja é proibida, é perseguida, ameaçada de apregoar as boas novas da salvação. A carta enviada a esta igreja, diferente das cartas enviadas à igreja de Corinto, não tinha a intenção de corrigir problemas e apontar a necessidade de mudanças. É uma carta entre amigos que, além de celebrar a amizade, aponta caminhos para o fortalecimento da missão. É o que observamos aqui. É uma carta na qual deixa claro o foco, a amizade e também o fortalecimento da igreja na missão no mundo, que é levada por homens e mulheres como nós, ao apregoarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E não esquecendo que a igreja terrena de Jesus precisa de recursos, não apenas humanos, voluntários, mas também financeiros. A relação de Paulo com esta igreja é muito especial. Filipos é a única comunidade da qual Paulo aceitou ajuda financeira, segundo Coríntios 11, 8 a 9. Isso porque a relação estabelecida entre a igreja e o apóstolo
era marcada por muito carinho, amizade e alegria. Aliás, embora seja uma carta escrita na prisão, Filipenses 1, 12 a 13, o tema da alegria está muito presente nela. Capítulo 1, versículo 4, 2, 18, 2, 29, 3, 1, 4, 1 e 4, observamos assim a presença de Paulo através do seu escrito, da sua mensagem, em que a alegria é evidente. A alegria é compartilhada. E a alegria deve ser compartilhada realmente, porque Deus é quem nos proporciona alegria. A carta trata também sobre a importância da evangelização, apontando-a como fruto da unidade. Capítulo 1, versículo 27. Não apenas de homens, mas também das mulheres. Na comunidade de Filipos, a atuação feminina era muito forte. Capítulo 4, versículo 2. E evidenciou-se inicialmente com a presença de Lídia, Atos 16, 11 a 15 e 40. Foi na casa dela que essa igreja começou e esteve sob os seus cuidados no início. Além das mulheres, Evódia e Síntique, Paulo também destacou a presença de 2 homens nessa comunidade. Um que ele chama de fiel companheiro, cujo nome provavelmente fosse Císigo e Clemente, versículos 4, capítulo 4, versículos 3. Cooperador na obra da evangelização. Se observa aqui a presença de mulheres. As mulheres também faziam parte da igreja e também estavam se colocando à disposição para pregoar as boas novas da salvação e abrindo as portas de seus lares para que a igreja, homens e mulheres, pudessem se reunir e cultuar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso tem acontecido no decorrer dos séculos e acontece ainda hoje. Infelizmente, muitas pessoas já não se sentem mais atraídas e simpatizantes para cultos nos lares, na recepção de vidas humanas. Uma igreja missionária. A igreja de Filipos ganhou destaque pelo forte engajamento na missão de evangelização. Mesmo com o reconhecimento do envolvimento dos irmãos e irmãs na obra de Cristo, Paulo aconselhou a comunidade a permanecer fiel a Deus, andando de modo digno, para que não desanimassem em meio a esta importante obra de evangelização. Capítulo 1, versículo 27. Mesmo que essa igreja não tivesse problemas, Paulo encoraja e busca fortalecer essa igreja para que, se ocorrerem problemas, tribulações, ela não venha a desanimar, mas venha a ser uma bênção nas mãos do Senhor. O apóstolo exortou os irmãos e irmãs para que continuassem sendo luz do mundo, diante de uma geração, sociedade pervertida e corrupta. Capítulo 1, versículo 15. E deu algumas orientações de como tornar isso possível. Ela deveria viver em unidade, no mesmo espírito, 1:27, tendo o mesmo sentimento de Cristo Jesus, 2:5, vivendo como servos e servas, 2:5 a 6, alegrando-se no Senhor, 3:1. Aqui são as orientações de Paulo, que ela continuasse a buscar viver em unidade, em comunhão, nessa sociedade que era marcada pela corrupção. Infelizmente, o mundo hoje ainda continua marcado pela corrupção humana. E Paulo buscava instruir esta igreja para que, apesar de tudo isso, ela continuasse fiel e temente a Deus e buscasse ser sal da terra e luz do mundo, como hoje devemos fazer também. A falta de unidade interfere e prejudica a caminhada da igreja. Por isso, essa falha deve ser corrigida à luz da palavra de Deus e sob direção do Espírito Santo. Estar no mesmo Espírito é viver em unidade, em um mesmo propósito, vencendo as diferenças e rejeitando as competições, tudo em prol do reino e pelo bem da missão. O papel da Igreja Terrena de Jesus no mundo é trazer as boas novas da salvação, é levar as pessoas a Cristo Jesus e não viver brigando entre si, não viver em competição, uma atacando e questionando a outra, dizendo que essa tem, a outra não tem. O papel da Igreja Terrena de Jesus, da qual todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, é apregoar as boas novas da salvação e buscar fazer desse mundo, da nossa sociedade, um mundo melhor, sem a corrupção, sem atitudes corruptas, que
que mais ferem famílias e pessoas do que agregam. O nosso desafio é nos expormos para sermos imitadores e imitadoras de Cristo, como lemos em Efésios. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Desta maneira, a luz de Cristo continuará a reluzir através de nós. Nossa missão se inicia com o chamado de Cristo para servir. Mateus 23, 11. Marcos 10, 42 e 45. Romanos 12, versículo 10. E servir é a ação que envolve humanidade, aliás, humildade e obediência. É o que nós temos aqui. Esse é o desejo de Deus. Possamos ser bênçãos, instrumentos de Deus na face da terra. Aqui nós temos a afirmação que devemos imitar, buscar, aprender, para depois praticar, partilhar, compartilhar. Deus nos convida a sermos bênçãos na sociedade que vivemos, no mundo em que vivemos. Podemos levar a cura, transformação social, transformações, restauração de vidas, de famílias. E se afastar da corrupção humana que tem afetado toda a humanidade no decorrer dos séculos. Alguém pode dizer que isso é impossível, mas é possível. Por isso, se torna um grande desafio para nós que fazemos parte da Igreja Terrena de Jesus. Muitas dificuldades surgem na nossa vida pessoal, ministerial e na vida da nossa igreja. Como nos comportamos diante de tudo isso? Qual sentimento ocupa o nosso coração na obra do Senhor? Paulo, em todo o tempo, exorta a igreja a permanecer alegre. Filipenses 3, versículos 1 e 4, versículo 4. E não tem medo ou ressalvas de expressar a sua alegria pelas pessoas. 3 a 11, 4, versículo 10. Essa exortação se estende para nós hoje. Um coração alegre demonstra amor e alegria por Deus e pelas pessoas. A alegria é algo que devemos buscar sempre. A alegria cura a alma, cura a nossa mente. A alegria nos cura. E a alegria é um dom, um presente que Deus nos deixa para que possamos manifestar. Mesmo que estejamos vivendo num mundo difícil, terrível, passando por situações terríveis, busquemos a alegria. Busquemos um mundo melhor. Creemos em Deus que tornará isso possível em nossas vidas. A conhecida expressão de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, é fruto da sua experiência com Deus em seu ministério. Não diz respeito a satisfações pessoais, mas a sua caminhada missionária. Esse é um problema que tem afetado muitas pessoas no mundo hoje. As pessoas têm buscado sucesso, status social, posição, até mesmo dentro das igrejas. Tem acontecido isso. Entretanto, não devemos esquecer que Deus é aquele que torna possível. É uma experiência com Deus. Por isso nós pedimos que Deus esteja conosco em tudo aquilo que nós fizermos para alcançar o mundo e a sociedade que vivemos, que está à nossa volta. Nós podemos porque Deus nos fortalecerá. E não venhamos a usar desse texto de forma a distorcer para promover ganhos pessoais, particulares, excluindo pessoas à nossa volta, excluindo o ser humano, o nosso próximo. Celebração da amizade. Paulo, ainda que preso, demonstra nesta carta, capítulo 1, versículo 13, muita gratidão em seu coração. Ele recorda a história que viveu com as pessoas dessa comunidade. A relação de amizade estabelecida deu espaço para que ele falasse abertamente da sua saudade. Capítulo 1, versículo 9. Relembrasse a parceria missionária, 1:5. Partilhasse os momentos difíceis, sua prisão e também a perseguição sofrida. Capítulo 1, versículo 15 a 17. Advertisse a igreja sobre suas faltas e lhe instruísse. A prisão de Paulo não tirou a sua alegria, o motivou mais ainda a se tornar forte, a buscar forças em Deus e compartilhar com a igreja da sua alegria em Deus. Mesmo que alguém
pense que a prisão traga tristeza, para Paulo a prisão estava fortalecendo, lhe dando mais alegria de poder partilhar sua fé em Jesus com as pessoas. Essa relação de amizade deve nos inspirar. Em uma amizade verdadeira, cabe tudo isso que Paulo destacou: reconhecer o valor e as ações da pessoa amiga, preocupar-se com sua vida, auxiliando-a a tomar as melhores decisões, expressar os sentimentos sem reservas e também partilhar sua realidade. Como diz a música, é bom amigos a gente fazer, é bom amigos a gente ter. As relações saudáveis de amizade se tornam duradouras e nelas encontramos forças para superar as adversidades. Não deve haver fingimento, mas sim confiança, respeito, sigilo, amor e fidelidade que precisam fazer parte dessa relação. A amizade é um dom, é um bem benéfico para todos nós, para a humanidade. Devemos cultivar a prática da amizade com as pessoas, não apenas as pessoas da fé, mas as pessoas com quem convivemos diariamente, parentes, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo. O nosso próximo é bom compartilhar para amenizar a tristeza, os baques, as tribulações, as tempestades que têm se abatido sobre a humanidade. Deus conta conosco para que possamos compartilhar da amizade, dessa alegria. A amizade precisa ser cultivada. Quando Paulo escreve esta carta, ele está justamente cuidando da sua amizade com a igreja e também provocando que novas amizades sejam estabelecidas. Veja o que ele escreve no capítulo 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Interessante perceber que mesmo na prisão, Paulo contou com amigos e amigas que lá estavam e que junto a ele professavam a fé em Jesus. Ao apontar a saudação dos santos da casa de César para a igreja de Filipos, Paulo investia na amizade entre esses dois grupos. Precisamos cultivar nossos laços de amizade e estimular que as pessoas sejam amigas entre si. Em uma amizade sincera e saudável, não há espaço para o doentio e possessivo ciúme. É o que nós devemos cultivar, a amizade. A amizade traz alegria, traz partilha, traz comunhão, traz cura emocional, sentimental, traz restauração de vidas, de famílias, de amigos, de vizinhos, que há muito tempo podem ter cortado as suas relações de amizade. Deus conta conosco e nos ensina que praticar a amizade proporciona a alegria da renovação, da restauração, do perdão, da reconciliação. Tudo isso é possível porque Deus está ao nosso lado, abençoando a cada um de nós, a cada momento. Conclusão: esta carta nos exorta ao comprometimento missionário e também a fortalecer os laços de amizade que estabelecemos. O envolvimento na missão não é só investimento financeiro. Há outras maneiras de nos envolvermos com ela e, com certeza, o Espírito de Deus nos capacita em todas elas. De igual forma, ele nos capacita a estabelecer e fortalecer nossos laços de amizade. A amizade é fundamental na missão e na evangelização. Ela serve de testemunho da presença de Jesus em nós e de consolo em tempos difíceis. É uma grande verdade. Nós precisamos nos envolver na missão. E fazer missão não é apenas com recursos financeiros. Não é apenas termos voluntários preparados, capacitados para tal, mas termos um envolvimento na qual a amizade, a alegria se tornam bênçãos, se tornam uma atitude presente na vida das pessoas, de todos nós. Esse é o grande desafio para a Igreja Terrena de Jesus, da qual nós fazemos parte. Viver em alegria, através da amizade. As pessoas precisam buscar a cura para o relacionamento entre o próximo e ela, entre ela e o próximo. Buscar a cura para a sociedade, para o mundo, através da amizade, da confiança. É difícil, sim, muito difícil, mas é possível porque é garantia de Deus. Irmãos e irmãs, 2 questões para respondermos em casa. E havendo alguma dúvida, só nos informar, para que possamos também compartilhar e aprendermos juntos. Como a igreja tem feito e contribuído na missão? Quanto ao tema da amizade,
no que esse estudo de confronto, o que ele proporciona. Irmãos e irmãs, possamos sempre aprender algo mais da palavra do Senhor, através de lições que nos trazem um momento de reflexão. Assim agradeçamos a Deus nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento, onde podemos aprender algo mais da Tua santa palavra através dessa lição. Que ela esteja iluminando nossas mentes e corações, através da ação do Teu Santo Espírito. E assim, onde quer que sejamos, Senhor, nós te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão guarda os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.